A palavra do Senhor, eu queria estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, em nome de Jesus. Todos peguem aí na mão sua Bíblia, abra aí em Hebreus, sem muitas delongas. Hebreus, capítulo 10. Louvado seja Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, o versículo 19. Antes de nós começarmos a leitura, vamos fazer aqui algo diferente em nome de Jesus. Você pode estender as mãos sobre a minha vida. Ora aí do seu coração, peça que Deus possa usar a minha vida em prol da sua, para que Deus venha falar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Ó Pai, muito obrigado por este momento que vai ser ministrado a tua palavra. Ó Pai, aqui estou a minha vida, que o Senhor venha me usar de forma surpreendente, Pai, que o Senhor venha falar com a vida de cada irmão neste lugar. Ó Pai, acha lugar em nossas vidas. Pai, nós cremos na tua palavra. Pai, nós lançamos nossas vidas, Pai, diante do Senhor, diante do teu altar, Pai. Faça a tua vontade conforme o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo 19, todos encontraram? Está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Podeis assentar, podeis fechar a sua Bíblia, em nome de Jesus. Essa epístola, ela foi escrita aos hebreus daquela época, que os irmãos ali corriam um grande risco de desviar, de perder a fé, de voltar aos costumes dos seus pais, dos seus parentes anteriores, e eles estavam sendo perseguidos. A perseguição na igreja estava ferrenha. Pessoas estavam sendo mortas para confessar a fé em Cristo. Pessoas estavam desviando por causa de tribulação, por causa de perseguição, por causa de angústia. E detalhe, naquela época, falar que servia a Cristo era perder o emprego. Naquela época, falava-se que era servo do Senhor Jesus. As esposas eram entregues, as filhas eram entregues, eram estrupadas. Perdia casa, perdia os bois, perdia a fazenda, perdia tudo. Então essa carta, ela foi escrita aos irmãos daquela época para que eles não fugissem da presença de Deus, para eles continuassem firmes na presença de Deus. Por isso que no início fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Paulo aqui, ele estava mandando essa carta para os irmãos para que eles fossem intrépidos na presença do Senhor Jesus. E trazendo para nós hoje, está acontecendo isso. As pessoas estão deixando de servir a Deus por causa das tribulações. As pessoas estão deixando de buscar a Deus, de honrar a Deus, de congregar, de fazer a obra de Deus por causa da tribulação, por causa da perseguição que já está começando no nosso país, já está começando. Quem vê notícia aí está vendo.
Em alguns países da Europa já não se pode falar de Cristo mais. Já tem uma pesquisa que eles estão falando que até 2028 as Bíblias vão ser recolhidas. Então a perseguição está começando. E muitos irmãos se desviam da fé, param de congregar, por causa às vezes de uma decepção, de alguém mesmo passou a perna. Eu mesmo fui vítima disso, eu e minha esposa, há uns 60 dias atrás, tomamos um prejuízo muito grande na negociação que eu fiz. E realmente, tem hora que dá vontade de chutar Jesus não, de sair fora. Que às vezes nós somos traídos por pessoas de dentro da casa de Deus, e não era para ser assim. Mas aqui está falando, tendo pois intrepidez, ousadia. Irmãos, a Bíblia fala que o reino do céu só vai ser tomado por esforço, e só os que se esforçar que vai prevalecer. Eu tenho que me esforçar para mim perdoar o irmão aqui. Eu tenho que me esforçar para perdoar aquele que falou mal de mim. Isso se chama assim intrepidez. E hoje qualquer coisinha a pessoa já pensa em sair da igreja. E antes, que eu não dei um título, eu gosto de dar título, né? Eu gostaria de falar sobre as características de um adorador. Primeiro, ele tem intrepidez. Ele é intrépido. Ele tem ousadia. O pau está quebrando na casa de Noca, mas ele está ali firme. Ele tem ousadia, tem intrepidez. Ele não abre mão da fé, ele não abre mão do propósito, ele não abre mão da esperança, ele não abre mão da fé em Cristo, ele não abre mão. Irmãos, se nós não nos segurarmos, não pegarmos experiência com Deus, quando começar a perseguição, que vai ser a separação, irmãos. Quando a perseguição começar, que vai ser a separação. Hoje, ó, pix, rapidinho. Isso tudo é um caminho, irmãos. Tudo isso é um caminho. Eu já tenho tempo que eu não sei o que é pegar em dinheiro, porque tudo é digital. Isso é um caminho para um novo governo que vai vir e vai acabar, irmãos. Esse sistema, como diz, eu sempre falo, né? O sistema é igual boleto, ele sempre vence. O sistema é igual boleto. E nós estamos sujeitos a isso. Então nós temos que ter intrepidez, ter intimidade para acessar a presença de Deus. Ei, deixa eu te falar com você uma coisa. As suas experiências com Deus é que vai te fortalecer no dia da angústia. Eu posso chegar aqui um dia, irmãos, Deus fez isso. Irmão, se eu for parar aqui para dar testemunho de coisas que Deus já fez, nós vamos ficar aqui a noite toda. O meu testemunho pode te edificar por 1 ou por 2 dias. Lá no 4º, 5º você já esqueceu. Mas aquela intimidade que você tem com Deus, é você que vai lembrar. Vai estar passando tribulação, aquela vez eu estava passando por essa necessidade, e Deus me livrou. E vai dessa vez agora também, Deus vai me livrar. Deus vai me fortalecer, Deus vai me capacitar. Então isso chama-se intrepidez. Essa é a característica de um adorador. Ser intrépido. Ser intrépido. Você quer a segunda característica do adorador? O texto fala que ele anda pelo novo e vivo caminho. Irmãos, o caminho que nós seguimos é um caminho em direção à cruz. O nosso caminho em direção a Cristo. O nosso caminho em direção à santidade. A Bíblia fala, em Filipenses, fala que não há homem justo sobre a terra que não faça o bem, que não peque. Todos nós somos pecadores. Porém, também a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, nós somos abençoados de Deus. É um novo caminho que nós andamos. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal do outro não fala mais. É um novo caminho, é mudança de vida. Então aqui estava falando para os irmãos ter um novo e vivo caminho. É em direção a Cristo. Você sabe o que fala em Romanos 12? Em Romanos 12, 1 está escrito assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente. É aqui, varão, ó. É aqui, irmão, ó. É a nossa mente que tem que ser transformada. É a nossa mente que tem que ser edificada em Cristo. É a nossa mente que está em direção a Cristo. É a nossa mente que está em direção ao alvo. Lembra de Pedro?
É um fantasma. Jesus vem andando sobre as águas. Se é tu mesmo, Senhor, manda que eu ia até ti. Pedro desceu, todos sabem. Começou a olhar os ventos, começou a olhar a tempestade, começou a afundar. Ei, deixa eu te falar com você uma coisa. Se eu fosse olhar essa situação que eu passei aqui há uns 90 dias, eu teria submergido. Se eu fosse olhar a situação, eu teria metido o pé no balde. Mas não, irmãos. Já passei por várias situações e Cristo me restaurou, Cristo me segurou, Cristo me deu direção, Cristo levantou pessoas para me ajudar. E é assim, irmãos, dependente da situação que você está passando, irmão, ei, Deus continua usando as pessoas para nos abençoar. Deus continua usando as pessoas para falar ao nosso favor, meu irmão. Seja intrépido, anda pelo novo caminho. Não viu, irmão, não fica tempestade a noite toda, não. Não fica tempestade a noite toda, não. Fica firme, seja intrépido, anda pelo caminho. Honra a Deus, que Deus vai te usar, meu. Que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai transformar, irmão. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre, meu irmão. Pelo novo e vivo caminho. Sabe qual que é a outra característica do adorador? Ele é escolhido de Deus. Você tem convicção que você é escolhido de Deus? Hã? Ele é escolhido de Deus, irmãos. Irmãos, eu gosto de viajar na maionese e no mover de Deus. Eu falo isso muito lá na igreja. Você já imaginou? Já parou para pensar? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e veio morar no meio de nós. Já pensou? Cristo, com toda a sua glória, largou todo o seu poder, veio morar no meio de nós, para deixar para nós um exemplo, porque Ele nos escolheu. Você é escolhido de Deus. Sabe o que fala lá em 2 Pedro 2,9? Fala assim: vós sois raça eleita. Ei, você é eleito, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ei, você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que fala mais ainda? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E o texto ainda fala assim: vós que antes não erais povo, agora sois povo. Vós que antes não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaste as misericórdias. Ei, irmão, nós somos escolhidos de Deus, nós somos separados por Deus, nós somos povo de Deus, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia em nossa vida. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, o que acontece? Deus entende a nossa humanidade. Porque às vezes a gente passa problema, a gente anda até assim, ó. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa situação? Meu marido, meu filho, aquela dívida. Irmãos, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não andei isso não. Esses dias para trás eu andei, que a situação foi ferrenha. Minha esposa está aqui, sabe. Sabia desse trem de ministério, mas não. Mas graças a Deus, irmãos, Deus me tomou pela mão de novo. Eu não sei o que você está passando, sabe? Você sabe, eu não sei. Eu sei que eu passei. Deus, ó, Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ó, Deus está restaurando, irmão. Creia, seja intrépido pelo novo caminho. Nós somos geração eleita, raça santa, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Levanta essa cabeça, você é homem de Deus, mulher de Deus. Oh, irmãos, nós temos intimidade nos santos dos santos. Dependendo da situação, meu irmão, você vira para o seu filho, ou não sei se é problema familiar, não sei, irmão, estende as mãos e profetiza. Decreta falência, decreta, está amarrado sem força, Satanás, em nome de Jesus. Nós temos que ter, irmãos, essa ousadia. A Bíblia fala que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de mansidão e de poder.
Lucas 24, versículo 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Quando os discípulos estavam em Jerusalém, esperando a ascensão de Cristo, quando Jesus aparece para eles de novo, Jesus fala: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Jesus ia enviar o Espírito Santo Consolador. Engraçado, né? Você sabia que a promessa do Espírito Santo não é do Filho, é do Pai? Joel 2:28, quando o profeta Joel profetizou, ele tinha 17, 18 anos de idade, quando ele profetizou a respeito do Espírito Santo. Há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre vossa carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Irmão, o Espírito Santo está sobre nós. Espírito de poder, de moderação, de gratidão, de ousadia, de novo caminho, de ser escolhido de Deus, de reverência. Sai daqui essa noite, irmão, intrépido. Sai daqui essa noite diferente. Sai daqui essa noite, irmão, crendo que Deus vai fazer. Sai daqui essa noite profetizando. A outra característica, ele tem um coração sincero. Irmão, coração sincero. Chega no seu quarto, na cama, no banheiro, no trabalho, no volante, não sei. Coração sincero. Deus, olha a minha situação. Tem trépito, irmão, coração sincero. Porque assim, irmãos, quando nós estamos em pecado, a gente vai assim meio igual esse cachorrinho, né, João? Para Deus assim, né? Oh Deus, amém, irmão. Coração contrito e arrependido, Deus não se recoisa. Contar uns testemunhos aqui rapidinho. Vai dar, irmão, até meia-noite, pode ser, pastor João? Amém. 2019, eu fiz uma indagação com Deus. Depois pedi perdão várias vezes. Eu sou um dos primeiros motoristas do Uber lá em Belo Horizonte. Eu devo ter sido o número 100 primeiro, quando o Uber começou em abril de 2015. Na época era Uber Black, trabalhava de terno, aquela coisa chique, todo pá, aquela panca toda. Logo quando a Uber liberou aceitar as corridas no dinheiro, entrou 3 rapazinhos no carro, me levaram para o meio do mato, colocaram o revólver na minha cabeça, fizeram várias ameaças. Eu quase tentei capotar o carro, mas Deus falando comigo: fica calmo que vai dar tudo certo. Que Deus me lembrava da minha esposa, da Dayana e da Jujuca, minhas outras 2 filhas. Desci do carro, mandaram eu sair correndo. Como eu já fui militar, fui do exército 4 anos, saí correndo em zigue-zague no meio da mata. Eles foram embora. Isso eram às 11 horas da noite, lá em Ribeirão das Neves. O pessoal fala que é Ribeirão das Trevas, né? Mas nós temos que abençoar aquele lugar ali, irmão. Ali dá marginal demais. E quando eles foram embora, levaram meus 2 celulares, levou tudo, ficou ligando para minha esposa, passando medo na minha esposa. E eu no meio do mato, eu comecei a indagar a Deus. Deus, sério mesmo, indaguei Deus. Eu não estou em pecado. Deus, eu faço a tua obra. Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu comecei a indagar a Deus, irmãos. Depois eu pedi perdão, que era muita ousadia na minha. Direcionar a palavra de Deus assim, que Deus que sabe todas as coisas. Mas passou um tempo, Deus levantou uma pessoa que me abençoou com um carro. Você está entendendo o mover, irmão? Mas quando nós não estamos pecados, estamos com a vida diante de Deus, irmão, não sei qual situação você... Nem está no esboço isso aqui, tá? Nem está no esboço. Não sei qual situação que você está passando, varão, varoa, não sei. Dobra o seu joelho, paga um preço, que você vai viver a vitória acontecer. Amém? Paga um preço, paga preço. Deus vai fazer. Chega aquele em coração puro. Agora eu vou continuar no esboço de novo. Chega num coração puro, sincero, que adora o Pai, o quê? Em espírito, em verdade. Essa passagem eu amo.
Sabe por quê? No tempo quando Jesus estava em carne nessa terra, as pessoas, eu gosto de conjecturar, aqui estava, vou me fazer aqui da mulher do fluxo de sangue, amém? Todos conhecem a história? Amém? A mulher do fluxo de sangue aqui, Jesus lá rodeado pela multidão. Naquele tempo era físico. Os irmãos estão entendendo? Ela poderia ver, ela conseguia ver a mulher, e nem tanto que a Bíblia fala que ela chegou por baixo da orla e tocou no manto de Cristo e imediatamente cessou a hemorragia. Naquele tempo era físico, hoje é espiritual. Qual de nós aqui que vai conseguir tocar espiritualmente em Cristo? Estou julgando não, irmão, estou no meio da panela também. Todos juntinho com vocês aí. Tocar em Cristo espiritualmente. Esse mundo que nos rodeia, esse sistema corrupto, maligno, de imundície, isso tudo é para tirar a nossa fé. Ei, se nós temos intrepidez para entrar no Santo do Santo, coração puro, sincero, a Bíblia fala que um coração contrido e arrependido, Deus não resiste. Ei, para lá no seu quarto, lá no banheiro, no seu trabalho, ajoelha, pede perdão a Deus, clama pela sua situação, que Deus vai realizar aquilo que está no seu coração. Uma questão de intrepidez, de coração sincero, um coração puro. Deus ainda faz milagre. Deus ainda continua operando maravilhas. Você sabe qual que é a outra característica de um adorador? Ele tem certeza da fé. Hebreus 11. A fé é a certeza e a convicção de fatos e coisas que não se vê, mas que se espera. O que você espera de Deus? Qual o fato que você vê hoje que não está concretizado fisicamente que você quer que aconteça? Isso é fé. Eu não tenho não, mas Deus vai prover. Eu não tenho não, mas Deus vai fazer. Ô, irmãos, Deus veio dar 2 tipos de vida para a gente, hein? Vida em abundância, que é uma vida boa aqui nessa terra, e a vida eterna. Não existe esse negócio de crente ficar pedindo esmola não, irmãos. Agora tem um detalhe também, viu? Lá na nossa congregação, acho que é só lá, acho que aqui não tem isso não. Eu tomo conta do ministério de homens lá, não, mas que tem de homem que não gosta de trabalhar, sangue de Jesus tem poder. As mulheres tratando os homens, pastor João. Sangue do Cordeiro. É prática, irmãos. Deus vai abençoar, porém nós temos que fazer a nossa prática. Está sendo pregado um evangelho aí da prosperidade. Vem para Cristo, que Cristo vai te exaltar lá dentro da empresa. Irmão, presta bem atenção. Você é representante de Cristo aqui nessa terra, amém? Raciocina comigo, nós somos, não somos? Amém, sim ou amém não? Aí você entra na empresa. Aí tem um departamento lá que você não sabe bulufas de nada daquele departamento. Você acha que Cristo vai passar vergonha colocando você lá? Não. Se capacita primeiro profissionalmente, que aí é outra coisa. A partir do momento que você estiver capacitado profissionalmente, aí Deus abre a porta. Agora pode ir, meu servo. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. Certeza da fé, convicção de fatos e coisas que não se vê. Essa é a característica do adorador, irmão. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro. Comecei a juntar dinheiro dentro de uma caixinha de tênis. Um dia eu olhava, tinha 300 conto. Mas aí passou um tempo, fui juntando 50, 100, 50, 100. Quando foi lá tinha 1.500. Uai, o trem é verdade. Detalhe, nem era convertido. Juntando. Comprei meu primeiro carro. E sem eu saber, eu sentava numa cadeira lá da casa da minha avó, quando eu não era casado na época, tinha uma cadeira lá, eu sentava, eu imaginava o carro, era um Uno vermelho, e foi esse Uno vermelho, sem eu saber da palavra, eu imaginava o Uno sentado, eu dirigindo, tinha meus 19 anos, imaginação, irmão, você tem que imaginar.
A fé é a certeza de convicções e fatos que não se vê, mas que se espera. Espere em Deus, irmãos. Tenha fé. Tenha fé. Outra característica de um adorador: ele tem comunhão e considera todos os irmãos. Característica de um adorador: ele tem comunhão e considera todos os irmãos. Você sabe qual que é o simbolismo da cruz? Na vertical é a nossa ligação com Deus. Na horizontal é a nossa ligação com os irmãos. Está falando de comunhão. Tem comunhão com os irmãos. Se não tiver comunhão com os irmãos, tiver só, não adianta. A cruz tem que estar completa. A cruz ela só faz efeito completo: comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aí agora eu vou lá para o texto. É uma coisa que está acontecendo muito no meio evangélico, que aconteceu comigo recentemente. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Posso fazer uma pergunta, pastor João? Você tem estimulado ou desestimulado quem está do seu lado? É a palavra, irmão, está escrito. E esse que é o problema da nossa igreja, irmão. Estou falando aqui não. Mundial. Temos falhas? Temos. Temos defeito? Temos. Mas chega no irmão, pede perdão. Chega no irmão e conserta, irmão. Tampa a brecha. Não dá motivo não. O irmão que fez o mal comigo, vou falar, perdi quase 50 mil reais da negociação que eu fiz. Me puxou a perna. Continuo cumprimentando. Hoje de manhã teve conselho lá na igreja. Estava lá, cumprimentei. A paz do Senhor Jesus. Mas também não faço negócio com ele nunca mais. Mas cumprimentei, continuo sendo irmão. É Deus que vai cuidar, irmão. Sabe o que a Bíblia fala? Deus não age na nossa, digamos assim, Deus não age na nossa consciência quando nós estamos de mal com a pessoa, tramando contra a pessoa. Me fugiu a palavra aqui agora. Abençoa ela. Põe nas mãos de Deus, irmão. Lembrei, Deus é bom, né? A ira do homem não provém justiça de Deus. Na nossa ira, Deus não vai fazer justiça. Abençoa, entrega nas mãos de Deus lá. Consideremos uns ao outro para nós estimularmos as boas obras. Ei, no nosso meio que nós convivemos, na família, no trabalho, na igreja, vai haver pessoas que vão nos trair, que vai nos passar para trás, que vai levantar falso testemunho, que vai falar mal de você, que vai falar mal de mim, que vai falar mal de igreja. Mas a nossa fé tem que estar firme em Cristo. Não faça igual Pedro de olhar as tribulações, o vento, a tempestade, o movimento. Não, olha para Cristo, para não se perder pelo meio do caminho. Aleluia! Louvado seja Deus! Consideremos também, meu irmão, a outra característica: ele congrega. A importância de nós congregarmos, de estar participando dos cultos, participando da escola bíblica, estar participando dos movimentos da igreja em qual você congrega. Hebreus 10, 25 está escrito assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Romanos 10, 17 fala que a palavra de Deus, irmãos, é ela que nos sustenta. A palavra de Deus, ela é fonte de fé para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é inspiração para nós rompermos os obstáculos da vida. A palavra de Deus, ela é fonte de vida, ela é fonte de graça.
Como que você vai ter fé, sendo que você não congrega? Ah, pastor, eu leio a Bíblia lá em casa. Amém, glória a Deus, continue lendo. É igual brasa. Você pega uma brasa, tira ela do meio das outras, deixa ela sozinha. O que vai acontecer? Ela vai se apagar. Ela vai se esfriar. A gente tem que ficar unido, em união, junto com o outro, congregando, ouvindo a palavra, buscando a Deus, tendo discernimento, tendo sabedoria, buscando direção de Deus. Congregar, buscar, ouvir coisas diferentes de Deus, irmãos. Coisas que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aquele que vencer, que ficar até o fim, o que será? Salvo. A gente tem que ter perseverante. No mundo tereis, tem de bom? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele guarda a firme convicção da esperança. A nossa esperança, irmãos, tem que estar em Cristo. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Amém? Esperança em Cristo. Deus vai fazer, Deus vai agir. E para finalizar, Ele contribui com a obra do Senhor. Contribui com a obra do Senhor. Eu falo lá com os irmãos. Irmãos, chega no pastor aqui, ó. Ô pastor, tem alguma coisa para fazer? Eu tenho certeza absoluta que ele vai te indicar alguma coisa para fazer. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, eu tive isso, eu creio que os irmãos também têm. Quando nós levantamos as nossas mãos para aceitar a Cristo, o próprio Espírito Santo de Deus já gera dentro de nós um mover de algo a fazer na casa de Deus. Exemplo, as meninas estão aqui dançando. Aceitou Jesus, nossa, que vontade de dançar para Cristo. Outro mover, os irmãos aqui do louvor. Irmãos, busque o seu ministério. Em 1 Coríntios 15:57 fala que, mas graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor. Que Deus, irmãos, Ele não vai, o nosso trabalho, ele não é em vão em Cristo. O nosso trabalho, ele não é em vão. Amém? O nosso trabalho, irmão, o nosso trabalho em Cristo, Deus não fica devendo nada a ninguém. Detalhe, quando nós nos dispusemos, eu falei com o pastor aqui, eu congreguei 14 ou 16 anos, se eu não me engano, lá em Ribeirão das Neves. Eu moro em Santa Luzia, era 16 quilômetros para ir, 16 para ir. 16 anos sentado no banco. Amém, irmão, continua vindo. Mas busca aí o que Deus quer de você. Tem algo em você que é muito útil para Deus e para a igreja. Tem algo em você que você pode contribuir muito para a igreja. E quando nós arregaçamos as nossas mangas para trabalhar para Deus, você não sabe o salto que a sua fé, que a sua comunhão, que as experiências com Deus você vai ter a partir do momento que você se começar a envolver com a obra de Deus. É diferente. É diferente. Então, fica firme. Contribua com a obra do Senhor, que Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos tomar sobre os seus pés para nós orarmos em nome de Jesus. Amém? Espero que o Senhor tenha usado a minha vida para falar com a sua, em nome de Jesus. Posso orar rapidinho aqui, pastor? Posso orar para os irmãos? Amém? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Pai, eu te louvo, te exalto, te agradeço, Pai. Pai, eu te apresento esta igreja, eu te apresento essa congregação, eu te apresento...